Final de ano, hein? Tá chegando, hein? E com todo final de ano, as igrejas, ou geralmente a gente faz duas coisas. Ou a gente faz planos e metas para o próximo ano, ou a gente faz uma revisão de como foi, né, o ano do qual nós vivemos. E eu andei fazendo muito isso nos últimos meses, de uma forma intencional, profissional, né? O Pablo que está aqui tem me ajudado bastante nisso. E de uma forma espiritual também, né? E a parte espiritual é a única que eu consigo falar com propriedade aqui hoje. Só que, para poder falar do que eu quero ministrar aqui hoje, eu tive que buscar alguns exemplos. O primeiro é esse bordão, essa frase, esse ícone, né, que a gente precisa patentear em falar nisso. Não, já pensou, eu estou usando aqui, daqui a pouco outro cara vai e usa também. Mas que bom que você veio, né? Alguém sabe de quem que é essa frase? Quem sabe, levanta a mão. Ninguém sabe? Ah, que absurdo. Quem sabe? Não, vocês têm obrigação de saber. Essa frase é do nosso irmão Denis. E eu roubei essa frase. Roubei não, peguei emprestado. Eu pedi a autorização dele para poder intitular a minha ministração aqui hoje. Então, a primeira coisa é que bom que você veio aqui hoje. Que bom que você tem vindo à casa de Deus esse ano de 2019 que está chegando ao fim. Que bom que você tem participado de diversas atividades que a igreja promove. Que bom que você tem crescido, que você tem se entregado cada vez mais para Deus. Que bom que você está com um desejo no coração de que o ano de 2020 seja um ano mais intenso, um ano melhor, um ano onde Deus realmente venha te levar à plenitude. Amém? Tá com o brinquedinho? Cadê? Ah, tá aqui. Obrigado. Vamos lá. Eu sempre esqueço de ligar, né? Bom, e aí eu vou me arriscar a falar de duas coisas hoje, como exemplo, trazer para ilustrar o que eu quero trazer na Bíblia. Dois exemplos, que um é o atletismo, que eu não entendo muita coisa, eu sou muito mais um fã e um admirador. E uma outra que sempre foi um espinho na minha carne durante a minha vida toda, e vocês vão entender por quê. Eu acho que todo mundo conhece esse cara aí da frente, né? O Usain Bolt. É isso? Todos conhecem, quem acompanhou as Olimpíadas aqui no Rio de Janeiro, um evento mundial. E essa foto para mim, no dia que eu estava assistindo essa prova, eu assisti, né, enquanto estava correndo ao vivo pela televisão. E quando eu vi ele ganhando, eu não lembro se aqui ele está ganhando ou se é na semi aqui. Na semi, né? A outra que ele ganha. Mas quando eu vi isso na televisão, eu falei, não pode ser. O cara está numa Olimpíada, correndo com os maiores velocistas do mundo, e o cara tá rindo. Olha a cara, olha, analisa a imagem. Olha a cara de sofrimento, de desespero, de dedicação, de entrega, de esforço levado ao limite. E o cara está fazendo um negócio de uma forma tranquila, de boa, em paz. Vivendo eu estou correndo. Já tenho um monte de ouro, eu vou buscar mais um. E aí é óbvio, né, que eu fico fã de uns caras desse, porque para mim se torna inspiração e exemplo, né, para a gente seguir. E o apóstolo, o Usain Bolt fala assim, esse é o meu jeito. Eu treino duro o ano inteiro, então posso me divertir o quanto quero, e mesmo antes das provas, sei exatamente tudo o que tenho que fazer. Amém? Então ele treina duro o ano inteiro, fica com essa palavra, eu treino duro o ano inteiro. Eu pratico algo ao longo do ano. Eu me dedico a alguma coisa ao longo do ano. Eu tenho metas e objetivos ao longo do ano. Aí você fala, tá, Edinho, mas a gente não veio aqui para ter uma aula de atletismo, senão eu colocava o Denis para falar, que teria muito mais propriedade para falar isso. E aí, por que eu trago o atletismo logo de cara? Porque esse é um dos esportes talvez mais antigos do mundo, se eu não me engano, né? Gente, eu confesso, lembra que eu falei que eu tenho umas ideias meio malucas? Quando eu pensei em pregar sobre isso, eu queria colocar o Denis sentado aqui com uma plaquinha, verdade e falso, porque assim, toda vez que eu falasse uma coisa errada, ele ia me corrigir, falso. Verdade, continua, tá indo bem. Mas aí eu falei, não, eu não vou expor ele dessa forma. Já estou falando bastante dele aqui. E aí, em Coríntios 9, 25, diz assim, todos aqueles que competem nos jogos se submetem a um treinamento rigoroso,
para obter uma coroa que logo perece, mas nós o fazemos para ganhar uma coroa que dura para sempre. O apóstolo Paulo, quando ele está falando lá com essa carta à igreja do Coríntios, ele está pegando um exemplo da prática, um exemplo que está acontecendo ali no seu contexto, na sua realidade, que são os Jogos Olímpicos, que acontecia lá em Atenas, que era uma homenagem ao deus Zeus, e era um período de paz, ou seja, eles faziam, para criar paz ali e tal. Você tinha os Jogos Olímpicos, que acontecia de períodos em períodos, e os atletas, ali tinha algumas modalidades, não eram muitas como a gente tem hoje, que são, nem sei, mais de 200 modalidades, não sei, mais de milhares de atletas competindo numa Olimpíadas. E o apóstolo Paulo, ele usa esse contexto, ele usa essa figura, ele usa aquele acontecimento que está permeando toda a Grécia para falar, olha, eu quero dar um exemplo para vocês. Os atletas, eles correm, eles se dedicam, eles treinam bastante, eles treinam rigorosamente para ganhar uma coroa que perece, uma coroa que se desfaz. Eles se dedicam durante muito tempo para ganhar algo que na verdade não tem um valor para a eternidade. Mas nós, e aí o apóstolo Paulo está falando comigo, está falando com você, mas nós fazemos para ganhar uma coroa que dura para sempre. Amém? Amém? Minha rotina inclui treinos de força pela manhã, umas 2 horas, e na parte da tarde, de 2 a 3 horas de treino específico de corrida. Faço isso de 5 a 6 vezes por semana, geralmente. Então, lembra aquele cara, vamos voltar lá? Aquele cara que está ali correndo, sorrindo, ele fala, olha, eu treino 2 horas de manhã, um treino físico, musculação, sei lá, tudo que tem que fazer, plaquinha verdadeira. E à tarde, treino específico, corrida, passada, quantos segundos para pisar no chão. Eu tentei estudar, mas eu não vou lembrar de tudo aqui agora. É mais ou menos, vocês estão rindo de mim, né? Vocês vão rir na semana que vem lá no treino. Fala, o cara foi tentar falar de atletismo, só falou besteira. Mas esse cara, ele fala, eu treino 5 vezes ao dia da semana e, sei lá, uma média aí de umas 6, 7 horas por dia treinando para ser um campeão olímpico, ser o maior da história, ser um fenômeno, ser uma lenda. Ele se dedica, ele coloca tudo que ele tem para poder chegar nesse momento, chegar nessa glória. E claro, tem todas as recompensas de fama, de dinheiro, de status, de tudo. A nossa recompensa é igual? Não, não é. Primeiro que a nossa recompensa é para a eternidade. Amém? Nossa corrida é para a eternidade. Fala para o seu irmão que está do seu lado. A sua corrida principal é para a eternidade. Após um período de formação que dura uns 5 anos, ele entra num ciclo olímpico onde alguns conseguem resultado nos primeiros 4 anos e mantém. Outros, porém, só conseguem atingir o seu auge no final da carreira, que deve levar a marca de uns 12 anos para alcançar. Juntando ali o nosso professor Denis, e aqui a família que o define, e ali eu coloquei, ele não queria aparecer na foto, mas eu falei, eu vou pôr, porque eu quero que a foto dele apareça. Pensa que isso que o professor Denis está falando embaixo, todo esse tempo de dedicação, mais essas horas que o Usain Bolt está falando lá em cima. Então, coloca aí, durante 12 anos treinando dessa forma, se dedicando dessa forma, para chegar ao auge. Amém? Falar, legal, Edinho, mas até agora eu não sei o que Deus está querendo falar comigo. Falei, calma, eu vou te conduzir até lá. Eu vou te levar até a beira do precipício, te deixar lá, aí depois você se vira. Eu prometo. E você vai entender por que eu vou te deixar na beira do precipício. Existe um período, espaço-tempo, de dedicação, de entrega, de treinamento, de esforço, que você precisa para além das suas habilidades naturais, para além dos seus dons, daquilo que Deus já te deu, daquilo que Deus já te entregou, daquilo que você sabe fazer com habilidade, você precisa levar um período de treinamento. Então, o apóstolo Paulo, ele dá esse exemplo da corrida. Ele fala, os atletas, eles se dedicam. Eles correm por uma coroa perecível. Nós corremos para uma que não perece. Então, assim, eu preciso ter um tempo na minha vida, eu preciso ter um modo de vida, uma estrutura de vida, uma estrutura de pensar, de raciocinar e de agir, que me leve
a um treinamento, a uma dedicação diária para alcançar essa coroa da vitória. Ou essa coroa da vitória vai vir com facilidade. Ou essa coroa, essa recompensa que o apóstolo Paulo está falando vem assim, eu vou ali, pego na prateleira e me é dado. Eu vou ali buscar um ouro olímpico e está tudo bem. Não. Exige, necessita e é cobrado uma entrega, uma dedicação bem grande. No livro de Coríntios, ele é dividido, né, eu fiz um esboço rápido, para quando você for ler depois, o pessoal do Domus for estudar. E o apóstolo Paulo está dando umas recomendações bem interessantes, né? Então ele fala, Paulo defende seu apostolado, Paulo defende seu direito de receber sustento, Paulo e a necessidade de pregar o evangelho, o objetivo de Paulo, e aí tem o atleta cristão. E hoje, todos nós vamos incorporar um pouco dessa lógica de ser um atleta cristão. Amém? A gente vai começar a pensar na nossa espiritualidade como se eu fosse um atleta. Eu comecei a escrever um e-book, um livro que eu vou divulgar para todos vocês, mas na verdade eu queria que ele estivesse hoje pronto para eu poder, né, nessa pregação, fazer uma link com ele. Mas ele é basicamente um pouco disso que eu vou pregar hoje e mais informações que eu vou acrescentar, que eu chamo de espiritualidade progressiva. Como que a sua espiritualidade ela pode crescer? Como que ela pode aumentar? Como você consegue colocar um ritmo para que a sua espiritualidade aumente? Você fala, nossa Edinho, mas isso ainda é meio forçado, não é muito performance. Que eu te falei, vou te levar na beira do precipício, vou te deixar lá e você se vira para saber o que você vai fazer. Que os Jogos Olímpicos, lá na Grécia, que eu falei, eles corriam sem roupa, aquela coisa toda, tal. Não sabeis vós que os que correm no estádio, todos, na verdade, correm para só um levar o prêmio? Correi de tal maneira que o alcanceis. E todo aquele que luta, de tudo se abstém. Eles o fazem para alcançar uma coroa corruptível, nós, porém, uma incorruptível. Pois eu assim corro, não como coisa incerta, assim combato, não como batendo no ar. Antes subjugo o meu corpo e o reduzo à servidão, para que pregando aos outros, eu mesmo não venha de alguma maneira a ficar reprovado. E ali no versículo, no 26, ele fala uma coisa assim, pois assim corro não como uma coisa incerta, assim combato não como batendo no ar. O apóstolo Paulo ele tem um objetivo, ele tem um foco, ele está dizendo, então, sabe minha corrida para a vida, minha corrida para o reino, minha corrida para o evangelho, minha corrida para a coroa do reino de Deus? Cara, eu não faço isso à toa. Eu não faço de forma displicente, eu não faço com irresponsabilidade. Eu faço com objetivo, eu faço com foco, porque apregando aos outros, eu não venha ser reprovado. E ele coloca aqui no 27, antes eu subjugo o meu corpo e o reduzo à servidão. Sabe que o apóstolo Paulo está dizendo aqui, então, eu vou deixar de fazer muitas das minhas vontades. Amém? Eu estou tentando emagrecer, eu juro. É sério dessa vez, a Michelle está me ajudando. E como é difícil, um viciado em doce, eu reconheço, eu sou um viciado. E só por hoje eu não comi doce, mas amanhã eu já não garanto. Mas assim, é difícil subjugar o corpo. É difícil abrir mão do pecado. É difícil não deixar que o seu ego seja o guia e o condutor da tua vida. É difícil não conduzir e pautar a sua vida por meio do seu orgulho, dos seus interesses, das suas cobiças. É difícil, muitas vezes, não querer ser o primeiro. É difícil muitas vezes assim, não, eu vou ser servo. Por que que sempre eu tenho que ser o primeiro? Por que que sempre eu tenho que ser o maior? Por que sempre eu tenho que ter a última palavra? Por que sempre eu tenho que ceder? Por que que no meu relacionamento eu estou sempre certo e o meu cônjuge está sempre... Ele que tem que me obedecer, ele que tem que ser... Por que não o contrário? O apóstolo Paulo está dizendo assim, olha, eu subjugo o meu corpo e o reduzo à servidão. E essa palavra aqui no grego ele está dizendo é ser escravo mesmo. Sem direitos, obedecer ao Senhor, ter alguém que mande sobre ele. Assim como todo um atleta, ele tem que se dedicar à parte física, a treinamento específico, à dieta, à cabeça, psicologicamente tem que estar bem, emocionalmente bem. Ele tem que abrir mão de uma série de coisas para poder ganhar a sua coroa, a sua medalha e os seus objetivos finais. O apóstolo Paulo, ele fala, sabe a coroa da vida? Vocês vão ter que subjugar alguma coisa aí na vida de vocês. Alguma coisa vai ter que ser reduzida, alguma coisa tem que diminuir.
O Santa Geração tem uma música que fala assim, que eu diminua e que o Senhor cresça. Me esvazia de mim mesmo. Me esvazia. Tem muita coisa aqui dentro que não agrada a Deus, que não serve a Deus, que não busca a Deus. E sabe por que... Eu vou dar um exemplo, eu vou expor minha esposa agora, tá, gente? Eu entendi por que Adão pecou. Como eu falei, estamos em dieta. E Satanás mandou um pote de bolo de prestígio para minha casa, lá para mim, para Tamires. Tamires falou, a gente não pode comer, viu? Falei, tem certeza? Nem um pouquinho não pode. Deixa aí pro meu irmão, vamos dar para alguém. Falei, o bolo. Mas enfim, fica lá na geladeira, eu tenho essa mania de colocar uma coisa na geladeira e esquecer. E ficou lá, eu acho que uma semana. Aí esses dias eu cheguei em casa, à noite, que eu fiquei lá na minha casa trabalhando. Ai, amor, eu pequei. Caí em tentação. Falei assim, ué, não, eu sou bonito, pô, peraí, vai me trocar? Comi o bolo. E deixei um pedaço para você. Eu juro que o primeiro pensamento maligno que passou na minha cabeça foi assim, não vou comer e vou atormentar ela por anos agora por causa disso. Você comeu o bolo que não era para comer, fica me cobrando da dieta e você furou a dieta e não sei o quê. Só que aí eu fui lá e comi. E aí eu percebi, Adão sempre quis comer a fruta. Não tinha essa desculpinha, a Eva, Deus, não sei o quê. Não, ele sempre quis comer, a verdade é essa. Ele só não tinha o incentivo. E aí alguém incentivou, ele foi lá e caiu junto. Mas ele sempre quis comer. Tá? Brincadeira, gente. Isso é a parte de heresia, depois vocês vão estudar para saber se é isso mesmo. Mas como é difícil abrir mão daquilo que você quer, daquilo que você deseja. E como muitas vezes é difícil abrir mão do pecado. E o apóstolo Paulo está dizendo, olha, para ganhar a coroa, para conquistar aquilo que Deus tem, para chegar no objetivo que Deus quer para a tua vida, você vai ter que reduzir o seu corpo. Você vai ter que se sacrificar. Antigamente eu usava muito uma frase assim, e ela remete muito a como a gente serve no reino de Deus, que eu falava assim, aquele que não serve, não serve. É simples assim. Aquele que não serve, que não se doa, que não se entrega, que não se reduz, aquele que não serve, ele não serve para fazer o que está fazendo feito. É muito simples, quem não serve, não serve. Simples, básico e objetivo. E Deus quer que a gente tenha um serviço de qualidade e de excelência para o reino de Deus. Ah, Edinho, então eu tenho que ir lá na igreja e trabalhar da minha forma. Não. Igreja é uma das etapas do reino de Deus. Você tem, como os atletas têm a semana inteira para praticar e treinar e fazer e executar. A igreja a gente só vem uma vez por semana. Amém? Na verdade, você vem na igreja, você contar todos os domingos, você vem na igreja 57 domingos no ano de 365 dias. Já parou para pensar nisso? Você tem 365 dias, mas você só vem para a igreja 57. Num culto oficial como esse. Eu sei que aqui a gente faz bastante coisa, domos, discipulado, então a gente acaba, aí nosso número aumenta, aí dá uma moral para nós. Mas é muito pouco. Amém? Paulo tinha um desejo de cumprir seu ministério a qualquer preço. Seu desejo era semelhante, tipo de um compromisso assumido na preparação para uma competição atlética. Eu assim corro, não como coisa incerta. O apóstolo tinha um alvo bem definido e sabia que era necessário perseverança para alcançá-lo, para se preparar adequadamente para a corrida ou luta. Ele sabia que tinha que se esforçar para manter a prática árdua e consistente necessária ao êxito. Amém? O evangelho não é fácil. Ser cristão não é fácil. E talvez você que esteja nos visitando, você que está me ouvindo pela primeira vez, eu te garanto que tem religiões mais fáceis aí para você seguir. Tem estilos de vidas mais fáceis para você seguir. Mas nenhum deles leva à salvação. Mas é mais fácil. Mas não te salva. É mais prazeroso, mas não te salva. Você pode viver a vida de uma forma, até sem religião nenhuma, sem Deus. Eu sou, sei lá, meu Deus sou eu, meu ventre. Não te salva. Não te traz a paz para dentro do teu espírito. Não muda a tua vida, não muda o teu caráter, não muda a tua história. Pode até ser melhor, mas não tem um objetivo.
É como se você estivesse correndo atrás do vento, é como se você estivesse lutando por uma coisa incerta. O apóstolo Paulo, em outro exemplo, ele fala assim, você não dá um soco no vento, você não dá um soco sem objetivo. Você tem que saber aonde você está indo. E aí eu pulo para um outro atleta. Esse aqui eu conheço um pouquinho mais, eu gosto, sou mais fã. O Dan curte, que eu tô ligado. Esse é o Kobe Bryant. Eu sou muito fã do Kobe Bryant. E eu sou fã porque eu não consigo, eu era muito novo para assistir o Michael Jordan, mas o Kobe Bryant eu consegui assistir bastante jogos dele, inclusive assisti o último jogo dele, que ele encerrou este ano, e em uma única partida ele fez mais de 61 pontos. Um único cara jogando. E aí ele entrou na... E eu vou rapidamente falar por que eu trouxe o Kobe Bryant para essa conversa com a gente hoje. Porque alguns meses atrás eu vendo um vídeo dele, umas coisas sobre ele, e Deus me pegou de um jeito, me tocou de uma forma que eu falei, uma hora eu vou ter que pregar sobre isso. E o Kobe Bryant, só rapidinho, só os recordes dele para você entender, entrou na NBA com 18 anos, sendo um dos mais jovens nesse aspecto, o jogador mais jovem a jogar o All-Star Game, que é os melhores do ano, fez 81 pontos em uma única partida, segunda maior da história, o primeiro fez 100 pontos, tem a terceira maior pontuação de jogar, tá na Hall da Fama, perde para o Michael Jordan, para mais um outro cara que eu esqueci o nome agora, é o terceiro maior pontuador, vai ser passado pelo LeBron James em 2 anos, tornou-se o jogador com mais pontos na história do Lakers, jogador com mais temporadas jogada por um único time, ou seja, 20 anos se dedicando a um único time. Tempo, espaço-tempo. Vocês estão percebendo que tempo tem a ver com qualidade, que tem a ver com êxito, que tem a ver com conquistas. Amém? Terceiro maior assistente da NBA, único jogador da NBA com mais de 30 mil pontos e 6 assistências, superado por LeBron James. 5 títulos da NBA. O Michael Jordan, que é considerado o Pelé do basquete, tem 6, tá? Ele tem 5. Ele teve 3 em sequência. Você fala, uau, legal, Edinho. O cara é muito bom, o cara é fantástico. Em 20 anos de Lakers, como profissional, e aí você joga mais uns 10 anos que ele treinava antes disso. O Kobe Bryant, ele tem um livro que chama Mamba Mentality. Mamba, que ele tem o apelido dele, né, que é aquela cobra Mamba Black, porque ele era muito frio, ele era muito calculista, ele era muito obsessivo, jogando como jogador. E aí tem algumas coisas que acontecem. Com 12 anos de idade, ele vai jogar com o time da escola, e naquele ano, com 12 anos, ele não faz nenhum ponto nas partidas que ele jogou. Ele jogou várias partidas e não fez nenhum ponto. E aí ele se dedicou a treinar. Com 13 anos, no ano seguinte, na temporada seguinte, ele fez 24 pontos só. No terceiro ano, com 14, ele se tornou o melhor do estado. E você fala, não, mas peraí, não faz sentido. Como que um cara evolui do 0 para ser o melhor do estado? Como que ele chega nisso? E aí ele fala uma coisa bem, ele usa uma coisa bem interessante, que ele fala que ele tinha que competir com os outros alunos, com os outros atletas, com as outras crianças, e ele tinha uma desvantagem, que eles tinham uma habilidade natural melhor que ele tinha um comportamento, ele tinha uma presença física maior. Então ele estava sempre em desvantagem. Só que aí ele pensou numa coisa, ele fez uma conta muito simples, uma matemática, e aí é a segunda coisa que eu me arrisco a falar hoje, que é a matemática que me atormenta durante toda a vida, porque eu sou de humanas e fazer conta não é comigo. E aí ele começa a prestar atenção numa coisa, que as crianças treinavam 2 vezes por semana, num período da manhã. E aí ele falou assim, sabe o que eu vou fazer? Eu vou treinar fundamento agora todos os dias. E aí ele começa a fazer conta, ele faz as contas. Peraí, 2 vezes por semana, 50 e pouca, né? Não chega a ser um ano que eles treinam, mas assim, umas 40 semanas, tal, eles treinam 80 vezes por ano. Peraí, se eu só fazer a semana inteira, eu vou ter X valor. E aí ele viu que ele daria um salto absurdo com relação aos outros atletas. E ele faz isso no primeiro ano. No segundo ano, não contente, ele fala assim, eu vou treinar mais. E aí ele fala, agora eu vou treinar todos os dias, de manhã e à tarde. E aí no terceiro ano ele se torna o melhor jogador do estado.
com 18 anos, o jogador mais novo a entrar na NBA. E aí o resto de títulos de conquistas que eu já te mostrei antes. Você fala, legal, Edinho, bacana, aprendi agora sobre o Kobe Bryant, bacana, legal, vou pesquisar depois. Mas isso tem a ver comigo. Quando ele fez 0 pontos naquela temporada, o pai dele, que era um atleta profissional já de basquete, falou assim, não importa se você fez 0 pontos ou 60. Sempre vou te amar da mesma forma. Faltou o voo ali. E ele fala que quando o pai dele fala isso para ele, aquilo se tornou extremamente importante, porque ele se encheu de confiança, ele se encheu de autonomia, ele se encheu de coragem. Ele falou, bom, eu tenho o apoio da pessoa mais importante, da maior referência na vida para mim. Então, já que meu pai acredita, já que meu pai me ama, independente do que eu faça, então eu vou me dedicar. Eu vou me esforçar, porque agora eu vou mostrar para meu pai que eu vou ser bom nisso. E aqui é a beira do abismo, tá? Que eu falei que eu ia trazer até vocês. Estou até agora falando de performance, porque a gente vai ter que colocar uma performance na nossa vida em 2020. Só que performance não tem nada a ver com salvação. Vou repetir. A sua prática, a sua vida, aquilo que você faz diariamente para Deus, não tem nada a ver com a salvação. Porque pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Salvação é de graça, você não faz nada. Sabe que o pai dele fala ali em cima, não importa o que você faça, eu vou te amar do mesmo jeito? Deus está falando, não importa quem você é, o que você faz ou deixou de fazer. Eu te amo. Você é meu filho, você é minha filha. Amém? E isso tem que ser o suficiente para despertar em mim e você um desejo para ser melhor para Deus. Para fazer o melhor para Deus. Para se dedicar o melhor para Deus. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O sacrifício e o preço já foi pago, e foi um preço de amor. Não interessa o que você vai fazer daqui para frente. Não interessa o que a gente vai fazer, que eu vou continuar falando daqui para frente agora. Eu quero que você fique com isso na beira do precipício, para que você não caia na tentação da performance, para que você não caia na tentação do legalismo, para que você não caia na tentação de achar que quando você fizer, quando você melhorar a sua performance cristã, Deus vai te abençoar mais, Deus vai fazer mais, Deus vai te dar mais. Não tem nada a ver. Eu quero que você fique agora sabendo que Deus te ama e a salvação Ele já te entregou, porque Ele já entregou o Filho dele, basta que você creia. Porque pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, é Deus que te dá, é Deus que te oferece. Amém? Amém? Para gravar isso aí, hein? Não te salva. E a Bíblia vai falar de performance de algumas pessoas. Quando a gente olha para Abraão, é um cara que ele se dedicou bastante ao reino de Deus, não dedicou? Ele teve um espaço-tempo ali que ele teve de dedicação, de sair de onde estava, para ir até onde Deus queria que ele estivesse, para ali esperar Deus, para Deus poder abençoar, para Deus poder dar uma promessa para ele. Ele teve que persistir, teve que buscar, teve que ser fiel, até ser chamado, né, na palavra de Deus como o amigo de Deus. Isaac teve que fazer a mesma coisa, seguir o mesmo caminho do pai, seguir as promessas, aquilo que Deus estava falando, sair de um lugar, ir para o outro, e plantar, e cavar poços, e fazer uma estrutura, e conduzir a sua família, e enriquecer os seus... Ou seja, era um homem que andava com Deus. Por isso que a Bíblia fala que eles eram pessoas que estavam constantes na presença de Deus. Pessoas que falavam com Deus, que viviam com Deus, que andavam com Deus diariamente. Não era de vez em quando, não era uma vez ou outra, não era só um período do dia. Era diariamente. Raquel, a mesma coisa. Jacó, a mesma coisa. Deus tem falado muito comigo e com a Tamires esse ano sobre Jacó. Sobre como batalhar com Deus, não com os homens, e vencer. Como sair de um lugar para o outro e falar assim, Deus, eu só tenho uma pedra, e essa pedra eu vou transformar num altar de adoração, e fazer votos com o Senhor, que se Deus, aonde eu for, e tudo que o Senhor me der, eu vou te dar o dízimo, eu vou te devolver. O Google quer falar comigo. E fala, Deus, fala, como está no lugar, muitas vezes até servindo. Jacó teve que servir 20 anos para poder conquistar a esposa dele, ou seja, um ano
de trabalho, 20 anos de dedicação, anos e anos e anos e anos e anos para Deus tratar e trabalhar e tocar na vida dele. Porque ele era um mentiroso, ele era uma pessoa que tentava enganar as pessoas, que tentava tirar proveito das coisas. Moisés, vocês lembram dele, foi para o Egito. Josué, Ana, Débora, Davi, Jeremias, Esther, Abacuque, Esdras, Elias, Maria, mãe de Jesus, Pedro, Paulo. O que todas essas pessoas têm em comum? O que todos esses personagens que talvez a maioria de vocês conheça tenha a ver em comum? Foram pessoas que, assim como o apóstolo Paulo, se colocaram numa caminhada, se colocaram numa busca, numa entrega, numa dedicação, e que tiveram esse destaque na palavra de Deus, ao ponto de Deus chamar de amigo, de Deus chamar de filho, de Deus chamar de homem segundo o meu coração, de Deus abrir portas, de Deus enviar, de Deus dar milagres. Você vai em Hebreus 11, essas pessoas são relatadas como os heróis da fé. E sabe o que a gente faz com o herói? Esse dia eu estava prestando atenção nos meus filhos, né? No Theo. Ele estava com a sandália do Batman, a cueca do Homem-Aranha e a camiseta do Capitão América. Não, mas é isso. Não vou demonizar, não. Eu adoro super-herói, adoro o filme da Marvel. Só fico triste que eles tomaram o lugar do Star Wars nessa geração. Mas tudo bem, a gente aceita. O Thanos está mais famoso que o Darth Vader, mas Darth Vader está aqui no coração. É isso. A gente carrega no corpo. A gente quer ver várias e várias vezes. A gente pendura no quarto. É isso que se faz com o ídolo. É isso que se faz com os heróis. E Deus fala assim, essas pessoas são os heróis. Foram heróis para suas gerações. Foram pessoas que a Bíblia fala que apagaram a força do vento, apagaram o fogo, atravessaram mares, destruíram exércitos. A Bíblia vai falar que eles fizeram inúmeras coisas. E eu me pergunto, Deus, por que eles fizeram e eu não consigo fazer? Por que eles fizeram e a minha geração não faz? Por que eles têm e eu não tenho? E aí Deus foi ministrando algumas coisas no meu coração e me trouxe todo esse entendimento da vida atlética, de um esportista, de uma pessoa que quer ganhar, que quer vencer. Jesus foi uma pessoa que se dedicou tanto ao projeto, ao objetivo dele, à missão dele na terra, que ele entregou a própria vida. Jesus, a Bíblia vai relatar que ele orava de madrugada, que ele jejuava, que ele estava no templo, que ele estava pregando, que ele ia de uma cidade para outra falando do evangelho, que ele curava as pessoas, que ele fazia tantos milagres que não dá nem para escrever tudo que ele fez. De tanta dedicação e entrega àquilo que ele queria, àquilo que ele desejava e àquilo que ele sonhava. Nós temos o Espírito Santo, que a Bíblia fala que intercede por nós todo domingo. O Espírito Santo intercede por mim uma vez por mês. Ele intercede no dia que eu oro, aí ele resolve, você orou por mim, agora eu vou interceder por você. Ele intercede o dia que eu estou bonzinho. Ele intercede o dia que eu estou, fazendo algo bom para alguém. Eu ia falar que o Espírito Santo intercede por mim e por você todos os dias. O Espírito Santo tem uma atuação contínua. Ele tem uma performance, assim podemos dizer. Ele tem um objetivo traçado, que é me levar, eu e você, à excelência da presença de Deus. Ele tem o objetivo de revelar Cristo para mim e para você. E após essa revelação, após essa conversão, após essa transformação de vida, ele tem o objetivo de me encher dele para que eu possa ser usado por ele para abençoar a vida de outras pessoas, para transformar a vida de outras pessoas, para ser como essas pessoas foram para suas gerações. Mudar vidas, mudar histórias, ficar marcado. Vamos fazer algumas contas? 1 vezes 1 é igual a... 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1 é igual a... É o tipo de conta que eu sei fazer, vocês estão percebendo, né? 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1, 5 vezes 1 vai dar? 10 vezes 1 vezes 1 vezes 1, o resultado vai ser 1. 20 vezes, 30 vezes, é o mesmo resultado. 1. Amém? Acorda aí. Que agora vai pegar, hein? 1 vezes 1 é igual a 1. Digamos que o 1 vermelho seja uma conduta de vida cristã. E o 1 seja um ano da sua vida. Então,
Eu tive um ano na minha vida com um tipo de conduta, tive um tipo de resultado X. Amém? Digamos que você tenha a mesma conduta durante 30 anos de vida. O seu resultado continua sendo X. Eu vou deixar você pensar por 10 segundos. Se você fizer a mesma coisa por 10 anos, por 20 anos, por 30 anos, você vai ter o mesmo resultado. Ah, Edinho, o que você está querendo dizer? Se você viver a sua vida cristã da mesma forma, você não vai ter evolução nenhuma. Você não vai ter crescimento nenhum. Você vai ser mais do mesmo durante 30 anos da sua vida, 20 anos da sua vida, 40 anos da sua vida, 50 anos da sua vida. Se você não mudar as suas condutas. Se você não melhorar a sua conduta. Lembra do Kobe Bryant? No primeiro ano ele saiu do 0. Aí ele fala, peraí, eu preciso mudar minha conduta. Porque se eu continuar treinando só 2 vezes por semana, eu vou continuar no ano que vem pontuando 0. Quando ele muda um pouco a conduta, no ano seguinte ele faz 24 pontos. Aí ele fala, dá para aumentar mais. Dá para melhorar isso aqui. Dá para avançar mais. Dá para mudar essa conduta. E aí ele passa a treinar a semana toda, no período da manhã e no período da tarde, como um atleta olímpico faz. O Bolt falou, eu faço isso de 5 a 6 vezes por dia na semana. De manhã e de tarde. Aí eu chego no ouro olímpico. Agora imagine eu quero ganhar o ouro do Bolt. Vou correr... Já era, já foi. Não vai chegar. Então, é loucura querer resultados diferentes fazendo tudo exatamente igual. Presta atenção em tudo que você andou fazendo no ano de 2018, no ano de 2019. Se você repetiu 2019 como foi 2018 e você queria que 2019 tivesse resultados melhores, aí não teve. Aí você sabe o que você vai fazer? Você vai repetir tudo em 2020 e vai querer resultados melhores. E sabe o que vai acontecer? Você vai continuar no 0. Talvez uma evoluçãozinha pequenininha. Aí vai continuar no 0. Porque não houve uma espiritualidade progressiva. Não houve uma progressão na sua espiritualidade. A sua forma de viver a sua vida cristã, a sua forma de viver a sua caminhada. Eu fiz umas contas aqui, uma média bem basiquinha. Oração diária, que os brasileiros geralmente fazem, 5 minutos por dia, leitura bíblica de 3 a 5 versículos por dia, leitura cristã, 2 livros por ano. Aí se você for colocar isso em horas, oração, aí tá errado ali de novo. Anual, 5 minutos por dia daria 1.825 minutos por ano de oração, que somado daria 30 horas. Amém? Então imagine que a pessoa em 365 dias, somando todas as orações dela de 5 minutos por um ano, dá só 30 horas. E o ano tem 8.760 horas. Esse gráfico aqui é só para mostrar que o listrozinho amarelo ali é a vida de oração no ano todo. O resto é qualquer outra coisa, Netflix, televisão, filho, família, trabalho, dormir, viajar, passear. O resto é tudo isso aí, tudo o resto tá no azul. A vida de oração tá nessa faixinha amarela que quase não dá para ver. E aí imagine que eu faço isso todo ano, eu vou ter evolução? Leitura bíblica, eu arredondo para 5 para ficar um número igual. A Bíblia tem 31.105 versículos. Se você for ler só, isso que eu estou falando, você vai ler progressivo, tá? Não vai ficar lendo o mesmo versículo toda vez. Digamos que você vai ler 5 versículos diferentes. Você vai ler a Bíblia toda em 17 anos. Aí você se diz cristão, fala que a Bíblia é a palavra de Deus, que você é conduzido pela palavra de Deus, mas leva 17 anos para ler a Bíblia? Para conhecer as histórias da Bíblia? Para conhecer o que a palavra de Deus fala? Amém? Se a gente lê 3 capítulos por dia, a gente lê a Bíblia em um ano. Sabe quanto tempo dura para ler 3 capítulos da Bíblia? Eu fiz a conta. 7 minutos. Em 7 minutos você lê 3 capítulos da Bíblia. Fácil, rapidinho. Se quiser ser mais ousado, eu vou dobrar a meta. A gente dobra a meta, depois divide a meta, depois a gente multiplica a meta.
você lê 7, você lê a Bíblia em 6 meses. No meu primeiro ano de conversão, eu li a Bíblia em 2 meses. Porque de vez em quando, eu sou meio obsessivo com algumas coisas. E é por isso que eu me identifico quando eu vejo um cara fala, eu sou obsessivo mesmo por aquilo que eu quero crescer, aquilo que eu quero ser. Eu falo, Deus, como aumentar a minha espiritualidade? E aí, esse é só o fundamento básico. Lembra que o Kobe Bryant, ele se especializou nos fundamentos. Amém? Nos fundamentos. É só 2. Eu poderia colocar prática, pregação, testemunho, ajudar alguém, ser ofertante, ser desvio. Se eu fosse fazer contas aqui, a gente ia ficar 3 cultos falando de contas da vida cristã. Se fosse passar limpo. E a gente vê o quanto a gente é insignificante na nossa prática diária de vida, de conduta cristã. E aí eu sempre costumo dizer, alguém tem que perder. Alguém tem que perder. Amém? Meu estômago está perdendo açúcar, perdendo o prazer dos doces. Mas eu preciso perder gordura. Alguém tem que perder. Para eu poder mudar uma performance. Eu não sei o que eu e você vamos fazer para aumentar a nossa espiritualidade. Mas alguma coisa vai ter que perder na sua vida aí. Alguém vai sair perdendo. Talvez é o tempo da TV. Talvez o tempo até do trabalho. Está trabalhando demais, me dedicando demais. Isso não está fazendo sentido nenhum. Alguém vai ter que sair perdendo nisso aí. Porque não dá mais para eu viver da mesma forma e querer resultados diferentes. Amém? E aí acontece uma coisa quando você quer resultados diferentes, mas você não quer mudar a sua conduta. A sociedade só valoriza o primeiro lugar. Ser segundo é ser o primeiro dos últimos. Isso é muito difícil para o atleta administrar e junto vem os medos. De não conseguir, se machucar, ter que trabalhar por muitas vezes não é sua fonte de renda, ter que decepcionar as pessoas, de se frustrar, medo de não vencer. Isso é de um atleta. E o cristão tem medo do quê? Quais são os seus medos hoje? Quantos medos eu tenho na minha vida? Quantas dúvidas eu coloco para Deus e falo, Deus, eu tenho medo disso, eu tenho medo disso, eu tenho medo daquilo, eu tenho medo daquilo, eu tenho medo daquilo outro. E aí, o orgulho de não perder é tão grande que uma pesquisa foi feita com centenas de atletas após uma Olimpíada, onde foram feitas 2 perguntas. Você usaria uma droga que não fosse pega no doping se tivesse certeza que seria campeão? 98% responderam sim. Você usaria esta droga, seria campeão e com certeza morreria após 5 anos e mesmo assim faria uso? 80% disse sim. Professor Adeli Domingos, que me deu essas informações. O que isso tem a ver com a minha espiritualidade? Você faria coisas erradas para poder alcançar aquilo que você tanto quer, aquilo que Deus te prometeu, aquilo que Deus colocou no seu coração? Você fala, não faria. Abraão fez, ele fez um filho que não devia ter feito, porque ele queria tanto a promessa de Deus e fez. Não obedeceu à vontade de Deus. Davi fez um filho que não devia ter feito, porque quis a mulher que era do amiguinho, do coleguinho, não poderia, não esperou em Deus. Pedro cortou a orelha de Malco quando não era para ter cortado, porque não esperou em Deus. Tentou terceirizar, tentou obter os resultados que não deveria. Quantas vezes eu e você, por não viver uma vida em performance para Deus, ou seja, uma vida em dedicação, em entrega, onde os fundamentos são a base ali do meu dia a dia, da minha entrega, da minha busca por Deus, quantas vezes eu estou terceirizando? Ou eu faço de uma coisa muitas vezes errada, ou eu terceirizo, o pastor tem que orar por mim para que as coisas aconteçam. Eu quero que alguém resolva para mim, eu quero que alguém faça para mim, eu quero que o outro resolva para mim. Aí quando não acontece, a culpa é do outro, o problema é o outro está me atrapalhando, o outro não faz, o outro... E muitas vezes a gente até se arrisca. Quantas decisões erradas a gente toma na vida com um desejo, com a vontade de querer obter algo logo, e corremos um risco absurdo e tremendo. Como esse atleta, que pode morrer, mas mesmo assim ele está disposto a fazer aquilo. Quantas vezes eu coloco a minha salvação em risco? Quantas vezes eu coloco a minha performance, a minha vida com Deus? Quantas vezes eu coloco a vida de alguém
só para obter um prazer, um desejo, uma conquista. Quantas vezes eu negligencio tantas coisas? Porque eu não quero esperar o tempo de Deus, eu não quero fazer conforme a vontade de Deus, eu não quero seguir Deus da melhor forma, da melhor maneira possível. E a gente precisa lidar com isso. Amém? Porque senão aí a gente dá um passo para dentro do precipício mesmo. A Bíblia fala, Edinho, por que eu preciso então me dedicar tanto se a salvação é de graça? Edinho, por que você está nos despertando, está falando, está incomodando que se a salvação é de graça, se Deus me amou de qualquer forma, não interessa se eu oro mais, se eu leio mais, se eu busco mais, não interessa, Edinho, a salvação você já mostrou antes. Falei, justamente. Mas assim diz, não ajuntei tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consome, e onde os ladrões minam e roubam, mas ajuntei tesouros no céu. Amém? Ele está te mandando a juntar tesouro no céu. E isso não tem nada a ver com salvação. E aí sabe por que você não entende esse versículo? Porque a gente não pensa no céu. Amém? A gente não pensa no céu, a gente não pensa que a gente vai morrer, a gente não pensa que existe um segundo plano. A gente fala do céu de vez em quando, numa música ou outra, mas eu não acordo falando assim, um dia eu vou sair desse plano, um dia eu vou morrer, um dia Jesus vai voltar e vai me resgatar, e eu vou para o céu, e como vai ser o céu? O que tem no céu? A Tamires que me enche dessas perguntas, eu fico pensando, ai meu Deus, como que eu vou explicar aquilo que nem eu sei direito? Mas aí o orgulho bate, não, calma aí que eu vou te explicar, meu amor. É assim, assado, a Bíblia fala isso, fala aquilo muitas vezes e tal. E é só que aí eu me pego, toda pergunta eu falo assim, cara, eu não penso nisso. Por quê? Sabe por quê? Porque eu estou ajuntando tesouro na terra. E a Bíblia está dizendo, não ajuntei tesouro na terra. Edinho, mas eu tenho que garantir o futuro dos meus filhos. Edinho, eu preciso garantir a aposentadoria. Edinho, o país está em crise, está quebrando. Edinho, Venezuela, Cuba. Edinho... Tudo isso vai ficar. A Venezuela vai ficar, a Cuba vai ficar, os Estados Unidos vai ficar, a economia vai ficar, a Bolsa de Valores vai ficar. E no céu, o que a gente acumulou? Quais são os tesouros do céu? Mas ajuntei tesouros no céu, onde nem a traça nem a ferrugem consome, e onde os ladrões não minam nem roubam. Edinho, você está dizendo que no céu vai haver diferença de pessoas? Vai. E nem eu, com todo o meu esquerdismo, vai permitir que no céu tenha socialismo. É diferente, lá vai ser diferente. E você ajunta aqui na terra. Ah, mas ajunta o quê? A vida cristã, que está lá em Gálatas 5:17. Amor, compaixão, fé, misericórdia, bondade, longanimidade, esperança. Jesus fala para Pedro, Pedro, lança a rede. Pedro lançou a rede, pescou um monte de peixe. Pedro pode falar assim, cara, tá aqui, eu vou seguir esse cara porque ele me deixa rico, ele melhora a minha vida, ele resolve meus problemas. Jesus falou, legal, tá vendo? Sabe que eu posso fazer isso, mas eu quero que você seja um ganhador de almas. Eu sei que você sabe ganhar peixe, eu sei que você sabe ser próspero nisso, eu sei que você é muito bom nisso, mas eu quero uma outra proposta para você. Você vai ganhar almas, porque a sua colheita, a sua pescaria vai ser lá no céu. Amém? A Bíblia fala em Apocalipse, tem umas coisas bem difíceis em Apocalipse, né? Mas é bem interessante. Uma vez eu estava discutindo com um irmão, ele era bem mais velho que eu, e ele falou assim, não, porque você tem que pensar muito no dinheiro, o dinheiro é a coisa mais importante aqui, que não sei o que e tal. Porque lá no Apocalipse a Bíblia fala que as ruas são de ouro, não sei o que, a gente vai pisar em rua de ouro, então você acha que lá tem prosperidade. Aí eu falei para ele, assim, irmão, sabe por que a rua é de ouro lá? Porque Deus está dizendo que é importante para a gente aqui, para ele lá é asfalto. Aquilo que as pessoas matam e morrem aqui, para eles lá, você pisa em cima, não tem valor nenhum. Quem se mata por um asfalto? Pelo contrário, a gente só reclama do nosso asfalto, que é esburacado, que não é de qualidade, que é isso e aquilo. Deus está falando, então, a mesma lógica que vocês põem alguma coisa para pisar, para andar por cima, eu ponho ouro lá no céu. Porque isso para mim não tem valor. Não tem valor nenhum. Para você tem, para mim não. Para você tem, que é dessa terra, que ajunta tesouro na terra, que só se preocupa com a terra, que só quer viver em função da terra, que sua vida e sua conduta é em função das conquistas da terra, do ouro olímpico, do troféu de ouro da NBA, não seja o que você queira atrás. Fica tudo aqui. E Deus está dizendo, está na hora de preparar tesouros no céu. Sua vida para a eternidade. Vocês lembram dessa foto do ano passado? Estou encerrando já.
Na minha última pregação em 2018, eu coloquei essa foto do Rock Balboa que dizia: pode vir em 2019, porque 2018 foi um ano que eu e a Tamires padecemos muito. Foi um ano de... Vou até me controlar aqui para não chorar, mas foi um ano de muita luta. Muita lutas mesmo. E a gente, no ano de 2019, a gente colocou algumas coisas como meta nas nossas vidas, que era essa área espiritual das nossas vidas. E a gente falou, a gente precisa crescer espiritualmente. A gente precisa se desenvolver espiritualmente. Independente do que Deus vai fazer, se Deus vai abençoar ou não, se Deus vai dar aquilo que a gente quer ou não, mas a gente tem que se dedicar mais à presença de Deus. E aí eu consegui ver uma diferença gritante de 2018 para 2019. Em 2018, eu e a Tamires, a gente ficou numa loucura intensa com filho, pequenos, trabalho. A gente estava morando improvisado na casa da minha sogra. A gente mal tinha tempo para conversar, eu e ela. E em 2019, já na nossa casa, a gente passou a orar mais, juntos. E individualmente, mas juntos. Então, lista de oração, e todo dia um manda versículo para o outro, manda vídeo, olha essa pregação, olha isso, olha aquilo. Vou falar para você, foi todos os dias? Não foi todos os dias. Tá difícil, tem dia que a gente só quer dormir, só quer pôr os moleques, dorme, paga. Não tem botão de desliga nesses moleques. Mas graças a Deus, um dos objetivos que era orar mais, ler mais, buscar mais, se dedicar mais, a gente conseguiu. Em 2018, com essa pregação, meu coração estava tão desesperado, porque eu tinha gêmeos, não pretendia ter mais filho e minha esposa estava grávida de 5 meses. Eu me lembro do dia que eu estava na minha casa pintando e chorando. Eu falei, Deus, como que eu vou dar conta agora de mais uma criança chegando? Como, Deus? Por que, Deus? Mais um filho? Aí Deus falou, você quer que eu te explique mesmo? Eu falei, não, tá bom. Em 2019 eu agradeço tanto a Deus pela vida da Diana. Em 2018 era um ano de desespero. Em 2019 é um ano de tanta alegria, porque ela permite que eu e a Tamires viva coisa que não deu tempo de viver com o Heitor e com o Theo. Fala que é a menininha do papai. Em 2018, como eu falei, eu estava em reforma. E a reforma está acabando agora, graças a Deus, esse mês. Da minha casa, 1 ano reformando a casa. Eu estava com uma dívida que me tirou o sono, mas por muitas vezes. E eu falava muito pouco para as pessoas dessa dívida. Estava devendo 56 mil no banco. E quantas vezes eu ficava, Deus, como que eu vou pagar? Fora as outras dívidas do outro banco, cartão de crédito, família, terceiro filho chegando. Eu falei, meu Deus. Em 2019 eu consegui quitar essa dívida por um valor de R$6.100. Quando me ofereceram no banco, assim, falou assim, o valor está tanto. Eu falei, não, peraí, eu gastei... Não foi assim, juros, 40 mil de juros, não. Juros era 10 mil, 15 mil no máximo. Eu gastei esse dinheiro, mesmo. O cara falou, não, mas é isso. Eu falei, você não quer rever as contas? Aí a moça foi rever, eu falei, ai, idiota. Eu falei, mas rever. E aí, antes de ir para a negociação, eu orei. Eu falei, Deus, não tenho como pagar, meu dinheiro está curto, o Senhor sabe da minha situação, faz um milagre. Porque eu e a Tamires, a gente... começou a ouvir muita história de milagre, começamos a ler, a ouvir, a presenciar coisas, assim, coisa que em 2018 a gente não estava fazendo. E a gente começou a falar, não, vamos viver por fé. A gente tem que viver por fé, não é o trabalho que garante o nosso sustento, não é o trabalho que nos ajuda. Vamos viver por fé, Deus tem que abençoar. Deus está nas tuas mãos, a família é tua, a casa é tua, a filha foi o Senhor que deu, tudo foi o Senhor que deu, está nas tuas mãos. Preciso da tua ajuda. Eu trabalho, me dedico, eu faço a minha parte, mas me ajuda. E deu tudo certo. 2018 foi um ano que eu vivi de uma forma que me deixava muito triste. Toda hora eu tinha que estar pegando dinheiro emprestado para cobrir. Sabe assim, descobre uma perna para cobrir a outra? Em 2019 a gente falou que a gente não queria viver dessa forma, que a gente falou, a gente vai cortar cartão de crédito, a gente vai comprar o necessário, a gente reduziu o gasto, a gente mudou o padrão de vida, eu e a Tamires, a gente reduziu mesmo. E aí a gente começou a ver tantos milagres. Meus filhos ficaram tanto doentes em 2018, em 2019 tão pouco, faz meses. Graças a Deus, em 2019 nenhum ficou internado.
Mas em 2018, vocês lembram? O mês sim, o mês não, estava internado. E aí eu comecei a perceber que quanto mais você busca, quanto mais você se dedica, quanto mais... E não é buscar por buscar, é buscar e praticar. Porque não tem como você conhecer a palavra de Deus, você orar mais, você aprender que a sua oração não é para Deus te dar nada, a sua oração é para você entender o que Deus quer. Não é que eu oro e Deus me dá, eu orei e Deus me deu, não. Eu oro, Deus está falando que é isso, aí faz sentido agora eu receber. Eu ouvi um testemunho de um pastor que eu fiquei chocado com a questão financeira, e eu falei, eu vou fazer uma loucura dessa. Eu estava numa semana que eu estava com uma dívida, tinha que pagar a escola, um cartão de crédito, um monte de coisa, você somava, dava uns 10 mil. E eu falei para Tamires, não vai rolar esse mês. Não tem grana, não vai dar. E ela, amém, vamos orar. E eu, vamos orar, mas eu ficava preocupado. Não vou mostrar para ela que eu estou preocupado. Vamos orar, estou firme, estou na bênção. Vamos orar, vamos buscar, vamos. E Deus, vai ter que sair alguma coisa aí. E aí eu lembro que eu fiz uma coisa muito engraçada. Depois eu até mostro para quem você quiser. Eu criei um grupo no WhatsApp entre eu, Deus, Jesus e o Espírito Santo. Tá lá, o Pai, Filho e Espírito. E Edinho. E eu começo a escrever algumas coisas para Deus lá, para eu lembrar depois. Ou aquilo que Deus fala comigo, eu estou escrevendo lá agora. E eu lembro que eu coloquei todas as dívidas assim, eu falei, Deus, eu tenho que pagar isso. E uma semana antes eu tenho um amigo meu que ele sempre me socorre financeiramente, e eu mandei uma mensagem para ele, falei, cara, e aí, tudo bem? Como você tá? Aí eu já meti a brincadeira assim, tô precisando de uns 4 contas aí, tem como me emprestar? Ele, caramba, tudo isso e tal. Aí eu, não, brincadeira, tal, não sei o quê. E aí ele não me respondeu mais, ele ficou 2 dias sem me responder. Eu falei, putz, o que eu fiz? O cara vai ficar chateado comigo e tal. Aí eu fui pedir para um outro amigo que me deu dinheiro na hora, eu fui lá cobrir parte de uma dívida, só que aquilo me deixou tão mal que eu falei, Deus, eu não quero viver desse jeito. Pega de um para pagar o outro, aí pega do outro para pagar o outro. Eu falei, Deus, não dá. Não quero mais isso. E aí eu lembro que eu criei esse grupo, escrevi lá e falei, Deus, eu quero esse dinheiro até amanhã. Aí você fala, de onde vai vir? Eu falei, não fazia ideia. Mas eu falei, Deus, eu quero esse dinheiro até amanhã. Isso foi numa segunda, eu falei, até terça-feira esse dinheiro teve. Eu nem tive fé de colocar no mesmo dia, coloquei no dia seguinte para dar uma ajuda para Deus. Chegou na terça-feira, eu ficava olhando no aplicativo do banco para ver se algum dinheiro de algum lugar ia entrar, porque eu vi o pastor falando de um testemunho que deu dessa forma. Eu falei, amor, o dinheiro não caiu. Ela, fica em paz, Deus vai abençoar. Aí chegou a quarta-feira, eu falei, meu Deus, e agora? O que eu faço? A quinta, eu comecei a orar, falei, Deus, está nas tuas mãos. E foi uma semana que eu estava com muita luta no trabalho, mas muita luta mesmo, assim, tava... E eu lembro que na sexta-feira, às 4 da tarde, eu tive que ir no banco resolver um problema, e o banco falou, você tem X valor aqui. Eu falei, sério? E a gente ainda vai diminuir a sua dívida. Eu falei, sério? Quanto você quer pegar? Aí, sem fé, eu precisava de 10. Ele, 7 e pouco. Só para ver se dava certo mesmo, se ia rolar, né? E calma aí, vamos pôr aqui. Deus saiu. Eu falei, idiota. Aí eu falei para Tamires, a gente tem 7 e pouco, vou receber dia 15, ponto, quitamos a dívida. A Tamires, e o dízimo? Eu falei, eu não calculei o dízimo na hora de pedir para Deus, viajei. Eu falei, tem que dar o dízimo, e agora? Eu não calculei a parte do dízimo, Deus, fui burro, né? Deus, não sabe pedir, pede errado, recebe mal. Recebe errado. Depois de 1 hora disso, eu fui mandado embora. Você acredita? Mas eu estou tão feliz, estou tão bem, que graças a Deus, e enquanto 13 anos da minha vida, e o último ano de 2018 foi um ano tão difícil no trabalho, o ano de 19 se encaminhou para uma transformação e para uma mudança, ao ponto de Deus, eu ter clareza de que Deus estava me tirando. E hoje, eu tenho que ir agora, com a ajuda profissional, conduzir para o melhor caminho, porque tem muita ideia na cabeça, é muita coisa para fazer. Foram tantos detalhes assim que Deus foi mostrando, sabe? Que se eu ficar aqui falando, vai ser... O ano de 2019 foi um ano muito... onde Deus se revelou e tem se revelado para mim. E Ele só mostra assim, aumente essa performance aí. Não é que você vai receber mais coisas, é porque você está andando comigo, e quando você anda comigo eu faço. Cuida das minhas coisas que eu cuido das suas. Lembro que teve o último agora, tá, gente? Eu lembro que teve um dia que a gente estava... Um dos nossos filhos estava doente e a gente foi para o hospital, e a nossa oração que não interna, porque eu tinha só, sei lá, R$50 ou menos que isso na carteira
não tinha mais nada no banco, não tinha nada. E a gente estava com esse propósito de não ficar usando cartão de crédito, de não pedir mais dinheiro emprestado. E a gente sabe, né, cada pancada de antibiótico quando vem, fora se interna aí toda trâmite de internação que gasta. E a gente estava no hospital, a primeira oração, ficamos algumas horas, a primeira oração é que não interna. Oramos. Ufa, não internou, graças a Deus, mandou para casa. Mas tem que comprar um antibiótico. Lá no São Camilo de Santana, a gente saiu atrás do Hospital de São Camilo, tem uma farmácia. E a prima da Tamires é gerente nessa farmácia. Só que ela só trabalha de dia, ela não trabalha à noite. E isso era por volta já de umas 10, 11 horas da noite. E eu falava, onde eu vou arrumar dinheiro agora? Não tem nem quem pedir dinheiro agora para comprar um antibiótico do meu filho. E aí a gente parou na farmácia, Tamires orou e falou, vamos ver o que Deus vai fazer. Ela entrou na farmácia. Por um acaso, naquele dia, a prima dela estava trabalhando lá, cobrindo a folga de um funcionário que não foi, que faltou. Ela conseguiu dar um desconto da loja e deu o desconto da gerente, e que foi o dinheiro exato que eu tinha na carteira para comprar. São pequenos detalhes que você fala assim, Deus cuida. Deus cuida de uma forma tão intensa e verdadeira, que aí eu preciso fazer que nem o Kobe Bryant, falar assim, meu pai me ama, eu posso me lançar mais agora, eu posso orar mais, eu posso ler mais, eu falei para Deus que eu coloquei uma meta de ler 20 livros por ano. Eu lia muito antigamente, eu parei de ler. Minha casa tem 2.000 livros na minha prateleira. Eu falei, Deus, antigamente eu lia tanto, por que eu não estou lendo mais agora? O que está acontecendo comigo? E aí há 3 meses atrás, 4 meses atrás, que eu falei, eu quero viver essa vida intensa, eu quero ler 10 capítulos por dia da Bíblia, eu quero acordar, eu preciso acordar mais cedo. Hoje agora Deus me despertando todo dia às 5 horas da manhã, que é a única hora que dá para orar. Que eu falei, a hora que meus filhos estão dormindo. E aí tento acordar o mais cedo possível, vou para a sala morrendo de sono, cansado. Às vezes os meninos acordam durante a madrugada, só que eu falo, Deus, eu preciso, não dá para viver de oração de 5 minutos, não dá para ter resultados diferentes fazendo a mesma coisa igual. Não dá para ser igual. E eu tô, sabe, é todo dia que eu consigo, não é todo dia, mas eu tô falando, Deus, é isso que eu quero para minha vida. Falei, Deus, eu quero ler 20, no mínimo, eu consigo fazer mais, mas eu sei que eu quero no mínimo 20 livros por ano. Até agora eu já li 4. Já estou na metade de outro. E aí eu começo a perceber, nossa, eu tenho tempo. Dá para fazer. Só que como eu falei, algumas coisas tem que perder. Eu acho que eu perdi 4 quilos desde que eu comecei. De 4 a 3. Dá para perder. Mas alguma coisa tem que perder. Alguém tem que perder. O apóstolo Paulo fala, eu reduzo o meu corpo à servidão. Amém? Se 2019 você chega arrebentado, eu acho que em 2020 dá para ir mais preparado. Dá para treinar melhor, dá para ser mais objetivo, dá para chegar mais inteiro. Amém? Desculpe por ter me prolongado por tanto tempo. Desculpe por tanta informação jogada aqui hoje. Trabalhão para vocês no Domus. Mas a gente precisa que 2020 seja um ano onde eu me dedique mais e melhor para o reino de Deus, para a vontade de Deus. E saiba viver de fé, confiar em Deus, que Deus cuida da gente, Deus nos abençoa, Deus multiplica, Deus responde, Deus faz milagre nas nossas vidas. Amém?